Que a paz e uma bênção divina acompanhem o dia e a semana de todos que nos ouvem. É sempre bom começarmos assim. Com certeza. E para começar a nossa exploração de hoje, vamos imaginar o seguinte cenário. Voltar para a cidade natal, aquele lugar onde toda a história de uma comunidade foi construída. As raízes, né? Exato. Só que, ao chegar lá, encontrar absolutamente tudo reduzido a escombros e cinzas. Sem muros, sem segurança, sem nenhuma daquela antiga glória. Uma visão completamente desoladora. Muito. E é exatamente nesse cenário de terra arrasada que o nosso mergulho de hoje começa, na verdade. Nós vamos analisar a fundo o Salmo 132. Excelente escolha para o momento atual. E para guiar a gente, estamos utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada e os comentários bíblicos riquíssimos do estudioso Alan P. Ross. Que traz uma perspectiva histórica fantástica, diga-se de passagem. Sim, porque, sabe, à primeira vista é muito comum a gente olhar para esses textos antigos e pensar que estamos diante de uma peça de museu. É o nosso instinto natural, né? Pois é. A gente lê sobre um rei do passado, no caso Davi, e uma caixa de madeira coberta de ouro, a famosa Arca da Aliança, e a sensação que dá é de estarmos apenas, folheando um livro de história distante. E esse é o grande risco de lermos a antiguidade com os olhos do nosso conforto moderno. Uhum. Quando a gente reduz esse texto a um simples cântico folclórico, a gente perde a sua função principal. Que era bem prática, né? Totalmente prática. A genialidade do Salmo 132 e o que as notas do Ross evidenciam com muita clareza é que ele não foi composto para ser uma aula teórica. Longe disso. Na verdade, ele funciona como um autêntico manual de sobrevivência. Uau! Manual de sobrevivência? Isso. Ele foi desenhado para manter a sanidade e a esperança de uma comunidade, justamente quando todas as evidências visíveis apontavam para o colapso das promessas de Deus. Nossa, isso muda tudo. Muda, porque ele mostra como lidar com a dissonância entre o que acreditamos ser verdade e a realidade caótica que nos cerca. Ele une passado, presente e futuro. E é por isso que, para mergulharmos de fato nessa dissonância, precisamos montar o palco primeiro. Com certeza. O contexto é tudo. Antes de tentarmos entender a letra dessa música, a gente precisa entender quem a está cantando e em que momento histórico. E o momento não poderia ser pior. Pois é. A pesquisa do Ross nos situa em um contexto de crise absurda, sufocante. Estamos falando de uma comunidade de exilados que acaba de retornar da Babilônia para Jerusalém. E o impacto psicológico desse retorno é brutal. Eu imagino que sim. Pensa bem, essa comunidade, que agora é liderada por figuras históricas importantes como Esdras e Neemias, volta para casa depois de 70 anos de um cativeiro devastador. 70 anos é praticamente uma vida inteira. Exato. Só que a casa pela qual eles tanto oraram não existe mais. A nação inteira é literalmente um monte de ruínas. E aquele templo monumental que Salomão havia construído? Obliterado. Destruído até o chão. Caramba! Mas sabe, o mais angustiante para essas pessoas não era a perda da infraestrutura da cidade. Não. Não. A verdadeira crise ali era existencial e profundamente teológica. Ah, entendi. Porque envolvia as promessas, né? Isso. As promessas que Deus havia feito no passado sobre um domínio eterno, inabalável, para a família de Davi, pareciam estar em risco extremo. Pareciam ter fracassado. A sensação devia ser de que o projeto divino inteiro tinha falido. Exatamente. A sensação palpável de terem sido abandonados na sarjeta da história. E é no meio desse desespero absoluto que lemos os 5 primeiros versículos do Salmo. Que são um clamor muito direto. E o que me chama a atenção, lendo, com base no comentário do Ross, é que o clamor inicial do povo é específico demais. Diante de uma cidade destruída, eles não começam pedindo tijolos novos. Nem recursos financeiros, né? Não, nem proteção militar para reconstruir os muros. Eles olham para cima e dizem algo como: lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Eles resgatam a história. Sim, eles começam a recitar um voto antigo. Uma promessa que o próprio rei Davi fez, de que ele não dormiria,
não daria descanso aos próprios olhos até que encontrasse uma morada digna para o poderoso de Jacó. E o peso desse pedido se revela quando a gente entende a mecânica da aliança davídica. Como assim? Boaz aponta algo fundamental aqui. Para essa comunidade de exilados, que tentava recomeçar do zero, a promessa feita a Davi tinha a mesma gravidade que a aliança abraâmica teve para Moisés séculos antes. Nossa, isso é um paralelo muito forte. É fortíssimo. Pense em Moisés lá no Egito. Quando ele precisou tirar o povo da escravidão, ele não argumentou com Deus dizendo, liberte-nos porque somos ótimos trabalhadores. Claro que não. Ele evocou Abraão, Isaque e Jacó. Ele apelou para o contrato original. E agora a geração de Esdras está fazendo a mesmíssima coisa. Exato. E um presente que não oferece nenhuma garantia material, eles precisam ancorar a sobrevivência em um documento teológico inabalável do passado. Sabe, pensando no mundo moderno, me vem uma analogia na cabeça. Manda bala, vamos ouvir. Imagina uma empresa gigantesca, muito tradicional, que depois de anos de uma gestão desastrosa e escândalos, acaba de declarar falência. O caos total. O prédio matriz está caindo aos pedaços. As ações não valem um centavo e os funcionários estão em pânico. Um cenário de exílio corporativo. Tipo isso. Aí, no meio de uma reunião super tensa do Conselho de Administração, onde todos estão prontos para assinar o fechamento e ir para casa, um dos funcionários mais antigos entra na sala. E o que ele faz? Ele não traz um plano de marketing milagroso ou uma planilha de corte de custos. Ele joga na mesa o contrato original. O documento de fundação. Isso. Aquele papel amarelado assinado pelo fundador da empresa décadas atrás e diz: estão vendo isso aqui? Lembrem-se do que foi prometido neste papel. Uau! Ele diz: nós não podemos fechar as portas porque o compromisso original do fundador ainda está valendo. É basicamente isso que os exilados estão fazendo, né? A dinâmica é perfeitamente essa. E o que torna essa estratégia tão engenhosa teologicamente falando é a transferência de responsabilidade. Transferência de responsabilidade. Explica melhor. Seguindo a sua analogia, aquele funcionário está apelando para a honra do fundador, não para o próprio currículo. Faz todo sentido. A comunidade em ruínas sabe que não pode exigir a restauração por causa de seus próprios méritos. Eles foram parar no exílio babilônico justamente porque falharam de forma miserável. Seria um argumento inútil tentar convencer Deus com base no próprio comportamento. Totalmente inútil. Em vez disso, a mecânica aqui é transferir todo o peso da salvação para a fidelidade de Deus e para a devoção apaixonada que Davi teve no passado. Então eles estão dizendo, nós quebramos a nossa parte, mas sabemos que o Senhor não quebra a sua. Exatamente. Eles pedem, haja por causa do seu próprio nome e do seu próprio juramento. Mas a grande questão que fica é como essa comunidade prova para Deus e para si mesma que essa promessa ainda importa de verdade. Eles precisam de algo tangível. Sim, porque eles não ficam apenas no campo das ideias abstratas. A partir do versículo 6 até o 10, o texto entra em uma espécie de rastreamento físico. A jornada da arca. Isso, eles começam a refazer geograficamente a rota do maior símbolo dessa promessa, que é a Arca da Aliança. E lendo os comentários do Ross, a gente percebe que é essa lembrança histórica que vira a chave no poema. Muda completamente a atmosfera do salmo. Sim, muda da água para o vinho. É que o texto se torna muito tátil nesse ponto. A congregação canta que ouviu falar da arca em Efrata. Que é a região mais antiga ao redor de Belém, certo? Exato. E que finalmente a encontraram nos campos de Jaarir, também conhecida como Kiriat Jearim. Nomes difíceis, mas importantes. Muito importantes. Porque a gente precisa lembrar o que essa caixa de madeira representava. Não era um amuleto da sorte. Não mesmo. A arca era vista como o estrado dos pés de Deus. Era o epicentro da expiação dos pecados e, como o texto frisa, a arca do poder. O símbolo da força e da vitória. Isso, o símbolo supremo da presença de Deus liderando seu povo nas batalhas. Então, rastrear o caminho dessa arca era rastrear o próprio movimento de Deus na história deles. Sabe que tem um detalhe histórico nas notas do Ross sobre esse período da arca em Jaarim que me deixou, assim, bastante intrigada. Qual detalhe?
Ele destaca que a arca ficou descansando, aparentemente parada no tempo, nessa região florestal de Jarim, por 20 anos. 2 décadas. 20 anos. Só depois de 2 décadas inteiras é que Davi finalmente se mobiliza para movê-la para a capital, em Sião. Confesso que achei isso bizarro. É um tempo considerável de inatividade aparente. Demais, é como se a joia mais valiosa da coroa britânica ficasse esquecida no fundo de uma garagem no interior do país por 20 anos. É uma boa imagem. E aí vem a minha dúvida. Por que um salmo cantado por pessoas que estão desesperadas, no meio dos escombros de Jerusalém, focaria justamente na época em que o símbolo de Deus pareceu inativo? Essa é uma pergunta fantástica. E, na verdade, esse é um dos recortes psicológicos mais profundos deste texto. É mesmo? Sim, porque para nós, 20 anos pode parecer apenas um detalhe cronológico, mas para aquela comunidade é a chave para suportar o presente. Ah, porque eles estão vivendo o próprio tempo de espera. Exato. Lembre-se, eles acabaram de voltar de 70 anos de exílio. O sentimento predominante ali é de que Deus ficou em silêncio tempo demais. Uma sensação de abandono total. Mas quando o Salmo resgata a memória de que, no passado, a arca também ficou escondida no campo por 20 longos anos antes de ser exaltada, isso ensina algo vital sobre a paciência de Deus. Que o silêncio não significa ausência. Perfeito. O silêncio prolongado não significou abandono na época de Davi. Portanto, o silêncio e o caos atual nas ruínas de Jerusalém não significam abandono agora. Nossa, faz todo sentido. A lembrança dessa longa espera valida o tempo de sofrimento deles, né? Sim, e desativa aquele pânico imediato. Eles olham para o passado e percebem que os longos períodos de aparente inatividade de Deus são, na verdade, períodos de gestação. Exatamente. A promessa estava sendo preparada. E o efeito dessa constatação é muito imediato na letra da música. A partir desse momento, a ansiedade meio que desaparece. O tom muda completamente. A congregação passa a exigir as coisas com uma adoração ousada. Eles pedem que os sacerdotes se vistam de justiça e que os fiéis gritem de alegria. A lembrança de como Deus agiu no passado injeta oxigênio no presente deles. O que prepara o terreno perfeitamente para a segunda metade do texto. O grande clímax. Sim, porque até o versículo 10, temos a comunidade clamando, argumentando, trazendo o contrato na mesa, como você falou. Mas a partir do versículo 11, o palco muda. O próprio Deus toma a palavra e responde. E é uma resposta fortíssima. Demais. E a resposta vem no formato de um juramento inquebrável. O que é fascinante, porque Deus não tem obrigação de jurar nada a ninguém. Verdade. E não é uma promessa vaga, sabe? Do tipo, vou tentar ajudar vocês. Longe disso. É contratual. Deus responde confirmando que os descendentes de Davi vão se assentar no trono para sempre, desde que guardem a aliança. E ele sela Sião como seu lugar de repouso definitivo. É o documento oficial carimbado que eles precisavam, atestando que a esperança deles não era uma ilusão coletiva. E as provisões prometidas por Deus nesse trecho cobrem absolutamente todas as frentes, né? Todas elas, materiais e espirituais. Ele fala em fartar os pobres de pão, o que, convenhamos, para pessoas que estavam literalmente passando fome para reconstruir muros de pedra, é uma necessidade muito urgente e física. Sem pão não tem reconstrução. Exato, mas ele também promete vestir os sacerdotes de salvação e encher o povo de júbilo. Tem uma dupla camada aí. Tem sim. E o aspecto mais revelador dessa resposta, e que o comentário do Ross destrincha com uma maestria incrível, é a simetria gigantesca entre o que foi pedido e o que foi concedido. Assimetria? Como assim? Considere a ironia divina nessa troca. Davi faz um voto exaustivo, porque ele tem o desejo nobre de construir uma casa física para Deus. Um templo lindo de cedro, ouro, pedras preciosas. Isso. Deus ouve isso e, em troca, diz que é ele quem vai construir uma casa para Davi. Mas não uma casa de tijolos. Exatamente. A casa que Deus constrói não é de alvenaria, que pode ser derrubada pelos exércitos babilônicos.
A casa de Deus é uma dinastia eterna. Nossa, o investimento inicial do Davi recebe um retorno infinitamente maior, então. Infinitamente. Culmina em uma estrutura que o tempo, a ferrugem e os impérios não podem destruir. E chegando no clímax do nosso mergulho de hoje, os versículos finais, 17 e 18, dão um salto impressionante nisso tudo. Eles apontam lá para o futuro. Sim, o texto sai daquele vocabulário de reconstrução civil e entra em uma simbologia messiânica muito, muito densa. Aparecem 3 imagens principais prometidas por Deus. O chifre, a lâmpada e o renovo. Isso. E eu confesso que a primeira vez que li sobre Deus fazer brotar um chifre para Davi, a minha mente foi direto para um instrumento musical. Sabe, uma buzina antiga de guerra ou algo do tipo. Uma trombeta, né? É muito comum pensar isso. O que exatamente a gente está lendo aqui, como a audiência original lá em Jerusalém entendia isso. Essa confusão com o instrumento musical é super comum. Mas o peso teológico da palavra aqui vem de um lugar bem diferente. De onde, então? No contexto da literatura do Antigo Oriente Médio, o termo chifre é extraído diretamente do reino animal. Ah, do mundo animal. Pense na força bruta, indomável e vital de um touro selvagem. Quando um rei ou um império era descrito como um chifre, significava que ele possuía uma força bélica invencível. Ele era capaz de despedaçar os inimigos. Caramba, então é uma imagem muito mais agressiva e poderosa. Muito mais. E o Rosa aponta uma conexão riquíssima aqui. Essa não é uma promessa que morre no Antigo Testamento com Israel. Ela vai além. Vai. Séculos mais tarde, o profeta Zacarias e o próprio Evangelho de Lucas vão resgatar essa exata terminologia, chamando a chegada do Messias de chifre de salvação. Uau! O chifre de salvação. É a promessa de um vigor governamental que nenhum império humano, nem a Babilônia, nem Roma poderá encurvar. Entendido. É a força inquebrável, bruta. E depois dessa, temos a imagem da lâmpada. O texto diz: "Preparei uma lâmpada para o meu ungido". Essa já é uma figura mais visual e constante. Sim, parece ser tirada do cotidiano do tabernáculo e do templo, né? Onde a luz do candelabro não podia se apagar de jeito nenhum. Exatamente. Era um mandamento à luz contínua. A mensagem aí parece ser clara. A luz da dinastia de Davi, a presença contínua dessa linhagem governando, não vai ser extinta pelas trevas da história. Ela vai continuar acesa. Perfeito. A continuidade da promessa. Mas aí chegamos na terceira imagem, o renovo, ou o ramo, que é um termo agrícola, à primeira vista. Parece jardinagem, mas não é. Pois é, conhecendo um pouco a literatura profética, eu desconfio que o peso aqui seja bem maior do que um simples ramo de árvore. Sem a menor dúvida. O renovo, ou ramo, carrega uma das cargas teológicas mais pesadas de toda a Bíblia. Por quê? Para entender a magnitude dessa palavra, a gente precisa lembrar que, na Antiga Aliança, a sociedade era rigorosamente dividida. Como assim dividida? Você tinha a figura do rei, que lidava com o governo militar e civil, e você tinha a figura do sacerdote, que lidava com a expiação de pecados e o acesso a Deus. Eram escritórios separados. Ah, sim. E se misturasse, dava problema. Muito problema. Se um rei tentasse usurpar a função do sacerdote, o resultado era trágico e punitivo. A história está cheia desses relatos. Certo. O que o título Renovo faz é quebrar essa barreira histórica. Ele aponta para o Messias como a figura suprema que vai unificar em uma só pessoa esses dois ofícios. Ele consolida tudo. Ele será aquele que governa com autoridade e justiça absolutas como rei e intercede perfeitamente diante de Deus como sacerdote. Nossa, é a resolução definitiva para a humanidade, então. O pacote completo. E os versículos finais não deixam margem para dúvida sobre o desfecho desse governo unificado. O Salmo encerra com uma promessa fortíssima de contraste. O contraste entre os inimigos e o ungido. Isso. Os inimigos dessa coroa, aqueles que zombaram das ruínas e riram do exílio, serão cobertos de vergonha. Enquanto isso, a coroa na cabeça do ungido brilhará de forma resplandecente. E perceba como isso fecha o ciclo do Salmo de maneira perfeita. É um arco narrativo completo. Sim, eles começam chorando sobre escombros, lembrando do suor e da ansiedade de Davi lá no começo. E terminam contemplando o triunfo espetacular de um rei eterno,
onde a vergonha é transferida para os inimigos e a glória é estabelecida para sempre. Impressionante. Bom, ao amarrarmos tudo o que exploramos hoje, para quem acompanha a nossa análise, fica muito claro que o Salmo 132 está longe de ser apenas uma relíquia histórica. Longe de ser peça de museu. Ele serve como uma verdadeira âncora de aço para a realidade. Ele nos ensina que, independentemente da gravidade da situação, seja um exílio literal na Babilônia, seja as adversidades e crises profundas que quem nos ouve possa estar enfrentando agora, o caráter de Deus não muda. E que o tempo dele é diferente do nosso. Exato. O silêncio prolongado não é evidência de esquecimento. Muitas vezes esse tempo é apenas o espaço que ele usa para preparar uma resposta, uma casa infinitamente maior e mais duradoura do que o nosso pedido original. E sabe, diante dessa magnitude toda e da forma como a comunidade exilada reagiu àquela crise aterradora, acho que podemos deixar uma reflexão final para ecoar ao longo da semana de todo mundo. Uma ótima ideia. O povo de Israel, mesmo com as mãos sujas de poeira e o coração despedaçado pelas perdas reais que sofreram, encontrou forças para continuar. Por quê? Porque tomaram a decisão consciente de lembrar de um juramento inquebrável do passado. Puxaram o contrato original. Puxaram o contrato original. Então a pergunta é, quando nos percebemos no meio das nossas próprias Babilônias modernas, cercados por incertezas, relacionamentos quebrados ou estruturas da nossa vida que desabaram, qual é a fundação histórica sólida? Qual é a promessa antiga que nós estamos simplesmente esquecendo de usar como a nossa própria âncora? Deus abençoe todos os ouvintes.